Galerinha, bem-vindo de volta! Nosso vídeo hoje vai ser sobre a transformação das unidades de medida. Como passar de uma unidade de medida para outra, né? Qual o valor deles? Qual a equivalência entre eles? Existe uma equivalência? A gente vai ver tudo isso hoje. Então vamos lá, que esse vídeo é importante. Primeiramente, vamos entender, né, como é que funciona essa transformação, que tabela é essa, em quais situações eu posso usar. Nós vamos usar naquelas medidas, né, de capacidade, de comprimento, de massa, essas medidas que têm múltiplos e submúltiplos, ou seja, aquela medida que tem a unidade padrão, e depois eu tenho o deca, eu tenho o hecto, eu tenho o quilo, antes, né, no submúltiplo eu tenho o deci, o centi e o mili, né? Por exemplo, se for medida de comprimento, unidade de medida padrão é um metro. Mas depois, ó, se eu olhar para os múltiplos, quem são? O decagrama, não, desculpa, esse aí é as medidas de massa, de comprimento. Decâmetro, hectômetro, quilômetro, tá vendo? Tá vendo que repete deca, hecto, quilo? Ok. Se fosse para as medidas de massa, né, agora que eu acabei de falar, trocando, a minha unidade de medida é o grama. Se eu fosse falar dela, seria decagrama, hectograma, quilograma, isso na parte dos múltiplos. Se fosse do litro, unidade de medida litro, mas é decalitro, hectolitro, quilolitro. Ou seja, essa parte de deca, hecto e quilo, ele vai repetir. Então, nessas unidades de medidas, eu consigo fazer a transformação tudo com a mesma regrinha. E também da parte do submúltiplo, gente. Vamos lá? Quais são a parte dos submúltiplos, né? Quais são essas abreviações que se repetem nesses casos? É o deci, centi, mili. Vamos lá. Se fosse a unidade de comprimento com metro, seria decímetro, centímetro, milímetro, tá vendo? Milímetro, centímetro, decímetro. Repete, né? Se fosse a unidade de capacidade, era decilitro, centilitro, mililitro. Se fosse as medidas, já falei de comprimento, de capacidade, de massa, né, que é grama. Seria decigrama, centigrama, miligrama. Tá vendo? Repete as abreviações. Então, por isso que ela serve nessas transformações, serve para todos esses três tipos de medidas. Por quê? Porque as abreviações são iguais. Tia, por que as abreviações são iguais? Pessoal, porque é aquela história que eu falei nos vídeos, que eu fiz separadamente sobre cada um. Quando eu quero medir algo maior, eu aumento a escala. Quando eu quero diminuir algo menor, eu diminuo a escala. Então, e essa questão, né, dessas casas de deca, hecto, quilo, ou deci, centi, mili, todas essas situações que aparecem, né, na nossa tabela, elas são casas que vão dando um espaço entre si. De acordo com o que eu vou usar, eu aumento a casa, né? Ou eu diminuo a casa. Então, enfim, de modo geral, é nesses casos que nós podemos usar. De modo geral, essas casas elas têm uma certa igualdade, né? Vai de acordo com a unidade de medida padrão que a gente vai mudar, ok? Beleza? Ótimo, se você já entendeu isso, já meio caminho andado, porque agora vai ficar mais fácil. Vamos! Antes de começarmos a fazer essa transformação, eu queria que vocês entendessem uma coisa. Se fosse medir da minha orelha até o fim dessa parede, né, até aqui mais ou menos, que é onde eu tô gravando, certo? Ok. Se eu fosse medir, né, se fosse palmas da minha mão, sei lá, daria uns 7 palmas da minha mão. Por quê? Porque é o tamanho da minha mão aberta, daria isso aqui, bem abertinho. Mas se eu fosse medir com esse bloquinho, que ela é menor que a minha mão, é tanto que ela cabe no palmo da minha mão, eu poderia ver que dava uns 12 caderninhos desses, certo? Por quê? Porque a minha escala que é menor. Então, quanto menor a escala, mais ia caber. Se eu fosse, por exemplo, com uma tampa de uma caneta, vixe, daria umas 80 tampinhas de caneta da minha orelha até o fim dessa parede, né, que eu tô gravando aqui. Ok? Então, por quê? Porque a escala da tampa da caneta é pequenininha. Então, daria 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá vendo? Então,
ia dar uma quantidade grande de tampas de canetas. Já esse aqui daria uns 12. Já minha mão ia dar uns 7, certo? Acontece da mesma forma nas medidas, né? Nessa tabela de medidas. Olha a nossa tabela, o que nós temos? Nós temos que em cada casa, de cada casa para outra, varia 10. Tá, como 10? Para ir e para voltar, nós vamos multiplicar ou dividir. Como assim, tia Edna? Por exemplo, o que está aqui no livro, né? Vou usar o exemplo do livro, que se vocês quiserem acompanhar, pode acompanhar, é só pausar o vídeo. Está na página 95. Se eu tenho aqui 12 quilômetros, eu quero medir essa mesma capacidade em hectômetros, eu vou multiplicar por 10. Por quê? Porque a escala do quilômetro ela é maior, né? Ela é maior, então em quilômetro dá 12. Mas em hectômetro, que a escala é menorzinha, né? Como se fosse a história do meu bloco, né? Daria 120 hectômetros. Ou seja, quando eu quero vir do quilômetro para o hectômetro, eu multiplico por 10. Ah, tia, então se for assim, se eu estou no hectômetro, que dá 120, certo? Eu quero ir para o decâmetro, eu vou multiplicar por 10 também. Por quê? Porque o hectômetro ele tem uma escala de medida. Ela tem uma escala. Já o decâmetro, ele tem outra escala. A escala do decâmetro talvez seria a tampinha da caneta, ok? Seria algo menor. Então, essa distância cabe mais, certo? Então, vamos lá, do quilômetro para hectômetro, 12 vezes 10, 120, certo? Porque cabe 120 hectômetros. Ou seja, 12 quilômetros igual a 120 hectômetros. Ah, se eu vou do hectômetro para o decâmetro, multiplico por 10, dá 1.200. Ah, vou do hectômetro para o metro, da minha unidade de medida, dá 1.200, ok? Tranquilo? Desculpa, dá 12.000. Então, assim, preciso prestar atenção qual é a minha unidade e de onde e para onde eu quero ir. Se eu estou indo para uma unidade muito grande e quero voltar, né, indo para uma escala menor, eu vou multiplicar por 10. Porque nessas escalas, como elas são menorzinhas, né, a história de ser menor, cabe mais, né, o fato de que é uma escala menor, então cabe mais. Ok? Então, indo de escala maior para uma escala menor, eu vou multiplicar por 10, tá bom? É tanto, gente, que um quilômetro é igual a 1.000 metros. Por quê? Porque são quantas casas? São 1, 2, 3 casas. Hectômetro, vou para hectômetro, uma casa, vezes 10. Vou para o decâmetro, vezes 10. Vou para hectômetro, uma casa, vezes 10. Vou para o decâmetro, outra casa, vezes 10 de novo. Então, já fez vezes 100, né? 10 vezes 10, 100. Vou pro metro, mais uma casa. Ó, foram 3 casas, vezes 10, vezes 10, vezes 10. Ou seja, dá vezes 1.000. Ou seja, para eu transformar em quilômetros para metros, eu multiplico por 1.000. Por isso que 1 quilômetro é 1.000 metros, certo? Tá, tia Edna, você falou de unidades grandes, né? Unidades de medidas grandes, que eu falei agora do quilômetro, para ir pro metro. Tô voltando. Eu multipliquei por 10 e o contrário, eu divido, ok? Um exemplo, vamos lá. Se eu tenho 10 metros, né? E eu quero saber quanto é isso em quilômetros. Qual é a sua quantidade em quilômetros? Eu vou ter que dividir. Então, vamos lá. Vou dividir por 10 primeiro para ir, ó, do metro eu vou para o decâmetro. Então, para o decâmetro, 10 dividido por 10, 1. Agora eu vou para o hectômetro, dividido por 10 dá 0,1. Se eu divido de novo por 10, dá 0,01. Então, 10 metros é igual a 0,01 quilômetros. Ou seja, quando eu tenho medidas, né, com 1 metro e quero ir para quilômetro, como eu estou fazendo esse caminho de voltar, né, de eu ir para uma unidade maior, eu vou dividir por 10, tá bom? Então, esse é o macete. Tá, eu tenho uma medida grande, quero ir para uma menor, eu vou multiplicar por 10. Mas se eu estou querendo ir para uma menor e ir para uma maior, eu vou dividir, tá bom? Vou dar um exemplo agora de uma medida de capacidade. Vou usar o mililitro, ok? Mililitro. Vou usar 100 mililitros e eu quero ir para o litro, tá bom? Então, vamos fazer uma transformação simples. Usar 100 ml. Quero saber quanto é isso em litros, tá bom? Então, vamos primeiro passar para casa do centilitro, né? Então, divido por 10. De 100, dividido por 10, deu 10. Agora, do centilitro, vou para o decilitro. Então, divido 10 por 10 de novo. Então, 10 dividido por 10, 1. Agora, do decilitro para o litro, divido por 10 de novo. 1 dividido por 10, 0,1. Então, 100 ml dá 0,1 litros. Pessoal, é simples. A única coisa que eu tenho que prestar atenção
qual casa vender país a outra, lembrar da regrinha. Se eu tô em uma casa com capacidade menor e eu quero ir para uma maior, eu vou dividir por 10. E se eu tô indo numa maior e quero ir para uma menor, eu vou multiplicar por 10, porque de uma casa para outra a diferença é 10. Ok? Tudo bem? Vocês viram que eu dei exemplo de uma medida de comprimento e uma medida de capacidade depois. Por quê? Porque a regra é a mesma. Tudo bem? Bom, por hoje é só. Esse vídeo já está bem longo. Espero que vocês tenham conseguido captar esse conteúdo que é muito importante. Tenho certeza que vocês vão usar muito daqui pra frente. Beijão, até mais!